Fala galera do canal Teologia para Todos. Se você clicou nesse vídeo, você entende teologia é para mim, teologia é para você, teologia é para todos. E hoje eu vou te colocar de banco, porque a gente vai falar sobre disciplina eclesiástica. Se liga aí, hein? Será que a nossa função como cristão dentro de nossa comunidade local, ou melhor dizendo, dentro de nossa igreja, é simplesmente a função de encorajar os nossos irmãos? Sabe, de dar aquele tapinha nas costas sempre, independente do que aconteça, da prática que essa pessoa faça, dizer, glória a Deus, meu irmão, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Às vezes, esse contexto triunfalista, e por triunfalista, digo sempre essa mensagem de vitória, essa mensagem de autoajuda que tem tomado conta dos nossos contextos, pode nos levar a pensar assim. Entretanto, deveríamos começar a pensar que a nossa função dentro de nossa comunidade local não é apenas a função de encorajar, mas também a função de exortar, de disciplinar. E o problema é que quando nós falamos sobre a palavra disciplina, logicamente a gente se lembra dos nossos tempos de criança, quando éramos ali disciplinados, exortados pelos nossos pais ou pelos nossos responsáveis, professores, etc. E a imagem que vem à nossa cabeça e o que nos choca é que isso nos traz uma conotação de algo ruim. Entretanto, será que a disciplina é de fato algo ruim? O que será que a Bíblia diz sobre isso? Será que a disciplina eclesiástica é algo ruim para a igreja? É algo que a igreja deve praticar ou não? A gente vai descobrir isso juntos hoje. E primeiro eu quero começar citando um texto que se encontra em Hebreus, capítulo de número 12, versículo número 5, a partir da parte B até o versículo 8. Você pode acompanhar junto comigo aqui na tela, esse versículo vai aparecer em algum lugar. Diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Em primeiro momento, nós percebemos que o próprio Deus nos disciplina. O próprio Deus tem por prática a disciplina. O texto bíblico ainda diz que ele se comporta como um pai. E sabe, às vezes quando penso sobre disciplina eclesiástica e vejo um contexto onde a disciplina eclesiástica não é algo verídico, e isso é algo muito comum dentro de igrejas do nosso tempo, é que, será que de fato existe um amor verdadeiro e genuíno dentro desses contextos? Porque fato é que se amamos assim como Deus nos amou, se amamos assim como Cristo nos amou, a disciplina eclesiástica deveria estar nas nossas práticas. Um Deus que ama, corrige. Um irmão, uma irmã, em uma igreja local, em família, corrige porque ama. Em um segundo momento, por exemplo, a gente vê que existem textos bíblicos que demonstram até o Estado como um instrumento de disciplina. Eu quero fazer a leitura de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. O que o texto bíblico está nos mostrando é que por vezes Deus pode usar até o próprio Estado para disciplinar. Quando vemos isso no contexto bíblico, podemos ver Nabucodonosor, era um homem que não temia a Deus, mas que Deus usou para que ele disciplinasse o seu povo, levando aquele povo ali cativo para a Babilônia, e entre muitos outros contextos Deus agiu dessa forma. Sendo assim, ainda alguns poderiam citar, mas Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz no início do versículo, não julgueis, para que não sejais julgados. Poderia aqui refutar qualquer tipo de ideia que eu tivesse, que você tivesse, que a gente tivesse como igreja para disciplinar alguém. Afinal, sempre que alguém é corrigido por conta de alguma prática ou algo do tipo, logo alguém vem e diz: você está julgando, você está apontando o dedo para essa pessoa. Mas será que quando Jesus, em Mateus capítulo 7, fala a respeito desse julgamento, Jesus está falando que nós não podemos exortar práticas erradas
dos nossos irmãos, de nossa comunidade local? Obviamente que não. Se Jesus estivesse falando a respeito disso, Jesus estaria se contradizendo a muitos textos bíblicos que vamos fazer a leitura daqui a pouco, que justificam e legalizam e incentivam a disciplina eclesiástica. Sendo assim, Jesus está falando sobre o quê? Jesus está falando que nós não devemos julgar aquele que está ao nosso lado, nosso companheiro, aquele que nós estamos vendo errantes. Nós não devemos julgar essa pessoa como um estado final. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu não posso julgar você e dizer qual o destino da sua salvação, qual o destino da sua alma. E em contrapartida, você não pode fazer o mesmo por mim. Afinal, quem decide e julga esse tipo de coisa é o próprio Deus. Então, Jesus está falando nesse sentido. Porque caso contrário, Jesus estaria se contradizendo em vários textos que nós podemos fazer leitura agora. E agora, já entrando estritamente, a igreja foi chamada para exercer a disciplina. Deus, sendo um pai, disciplina. O Estado pode disciplinar em algum momento sendo ministro de Deus. E a igreja é chamada a disciplinar práticas erradas. Mateus capítulo 18. Diz o seguinte no versículo 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Jesus está nos ensinando como deve proceder a disciplina. Além de, em alguns textos, como 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, onde diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice, na instrução da ceia. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a parte A, novamente Paulo vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Esses textos incentivam a nós julgarmos a nós mesmos. E Mateus capítulo 18, feita a leitura, nos incentiva a como julgar de forma correta, a como proceder em uma disciplina por meio dos ensinamentos de Jesus. Jesus está dizendo: olha, se esse irmão pecar contra ti, vai ele no pessoal. Ou seja, em um primeiro momento, essa pessoa comete uma prática errada. Eu irei a ela pessoalmente e ali vou confrontar esse irmão, essa irmã, na tentativa de ganhar o teu irmão. Ou seja, a disciplina eclesiástica tem que ser feita com amor. A disciplina eclesiástica tem por intuito ganhar a pessoa que está sendo disciplinada, que está se incorrendo em uma prática antibíblica. A disciplina eclesiástica nunca é feita por um desejo de vingança, por um desejo de ódio. Se esse tipo de sentimento estiver dentro do meu coração, do seu coração, de qualquer um que vai realizar alguma espécie de disciplina eclesiástica por conta de alguma prática em algum momento, essa motivação está completamente errada. Em um primeiro momento, isso é feito pessoalmente. Se ainda essa pessoa ignorar, se ela não ouvir, devemos tomar conosco 2 pessoas e fazer esse depoimento dela diante de 3 ali testemunhas. O texto nos instrui a isso. Leva ali 2 testemunhas, 3 testemunhas diante dessa pessoa e exorte-a novamente. Se ainda assim ela resistir, o texto nos dá uma terceira forma de conduzir. Se ainda assim essa pessoa resistir em tal prática, não atender, a igreja vai considerar essa pessoa como um gentil e um publicano. Ou seja, a igreja vai considerar que essa pessoa não tem o desejo de mudar, não tem o desejo do arrependimento, não tem fruto de arrependimento em tal prática nessa pessoa. E, de fato, isso pode acontecer. Nós vemos então aqui que a igreja é uma instituição muito séria. A igreja é uma instituição que se compromete a tratar certas demandas de disciplina com tal seriedade. E o próprio Jesus ensinou a igreja a fazer dessa forma. O que nós lemos em Mateus capítulo 18 é o ensinamento do próprio Jesus. E às vezes temos que
chegar ao ponto de pensar que a disciplina eclesiástica não é algo que é feito para machucar e ferir alguém, mas é fazer o bem para aquela própria pessoa. Mas ainda em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, vai narrar um fato que acontecia na igreja de Corinto, onde diz assim, ó: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai-vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Na igreja de Corinto estava acontecendo um incesto. Alguém estava tendo um caso com a mulher do seu próprio pai. E o apóstolo Paulo, ele chega e diz: olha, vocês não sabem, vai dizer mais adiante nesse mesmo texto, vocês não sabem que um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Vocês não sabem que isso pode ser prejudicial. Vocês ainda não tomaram uma atitude, não tiraram do meio de vocês tal prática, tal pessoa que comete tal prática. Sabe, se a gente não puder executar a disciplina eclesiástica, a gente vai ter que rasgar esses textos bíblicos da nossa Bíblia. A disciplina eclesiástica é uma realidade. A igreja não pode se acostumar com o pecado. A igreja não pode se acostumar com tal prática. E textos bíblicos ainda comprovam que, por exemplo, às vezes essa classe se torna muito isenta de tal disciplina eclesiástica, mas em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo a proceder com disciplina até contra líderes. Olha o que diz o texto bíblico: não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha só, o texto bíblico está instruindo, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo a disciplinar presbíteros, que pode ser conhecido como os famosos pastores, apóstolos, grandes líderes espirituais do nosso contexto, onde por vezes, quando são exortados, em alguns contextos se consideram homens ungidos de Deus e muito perfeitos para serem ali exortados, onde se tem aquele famoso discurso, né? Essa é velha, diz: ó, você está se rebelando contra a autoridade espiritual. Sempre acontece esse tipo de coisa. Se consideram diferentes, homens que não podem ser ali entristecidos, não podem ser contrariados, não podem ser tidos como errantes e estão sujeitos a falhas como todos. E sabe, a disciplina eclesiástica contra essa classe, seja a classe de lideranças ou qualquer outra classe, ela é um bem para a pessoa que é disciplinada, demonstra o amor, porque de fato eu não acredito que alguém que sempre passe a mão na cabeça das pessoas, alguém que sempre regularize a prática do pecado, realmente ame de verdade. Quem ama, assim como Deus, Hebreus capítulo 12 fez, quem ama, corrige. A disciplina eclesiástica é uma prática evidente, uma demonstração evidente do amor. Por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 1 vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo demonstra que a disciplina é ainda um ato de amor, um ato de cuidado, deve ser feito com brandura. Em algum momento, no versículo seguinte, nessa mesma carta aos Gálatas, vai dizer que nós temos que aprender, que os irmãos aos Gálatas deveriam aprender a carregar os fardos dos fracos. Sendo assim, a disciplina eclesiástica é um ato de amor para com aquele que é disciplinado. Em alguns momentos o apóstolo Paulo vai ser muito incisivo e ele vai até expor alguns nomes. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20 vai dizer: e dentre esses homens se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O apóstolo Paulo, por algum motivo, vai citar o nome desse Himeneu e Alexandre. Vai falar que esses homens deveriam ser disciplinados, vai instruir
Timóteo dessa forma. Na carta, uma outra carta pastoral, a Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, vai dizer: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. O apóstolo Paulo está instruindo Tito a admoestar, a exortar aquele que se encontra em tal prática facciosa. E observe bem que o apóstolo Paulo ele segue o princípio de Mateus capítulo 18. Ele diz, olha, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. E nenhuma disciplina deve ser feita sem a base daquele ensinamento de Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18, que Jesus dá. Primeiro, a admoestação pessoal. Segundo, a admoestação com testemunhas. E terceira, admoestação diante da igreja. O que mostra no ensino de Jesus em nenhum momento a ideia de exposição ao ridículo, como muitos alegam que a disciplina eclesiástica faz. Ah, mas vai expor a pessoa? O texto e o ensinamento é a forma como deve proceder que Jesus ensina. Pelo contrário, demonstra o quanto essa disciplina ela é misericordiosa, porque a ideia de Mateus capítulo 18 é dar a possibilidade de várias chances para aquele que anda errante. Agora, nos conformarmos com o pecado, com a prática errada, isso não é bíblico, isso não é a vontade de Deus, não é isso que a Bíblia nos ensina. E sendo assim, a gente, para chegar ao final desse vídeo, a gente poderia se perguntar, e eu quero responder essa pergunta junto com você: por que disciplinar? Por que exercer a disciplina eclesiástica em uma comunidade local? Em um primeiro momento, para o bem da pessoa. Em um primeiro momento, por que devemos disciplinar? Para o bem da pessoa disciplinada. A disciplina demonstra o amor por aqueles que estão em volta desse que errou. A disciplina demonstra a preocupação. A disciplina demonstra o desejo de discipulado. A disciplina demonstra o desejo de cuidado com aquele que errou. Sabe, eu não sei você, mas eu particularmente eu não gostaria que, se eu estivesse incorrendo em algum erro, alguém percebesse o meu erro visivelmente e como que dissesse assim para mim: continue errando, não tem problema. Não, para o meu bem, para o bem da igreja, para a glória de Deus, eu queria ser disciplinado, eu queria ser corrigido, para que eu melhorasse no seguir a Cristo. E um segundo momento, além de ser para o bem da pessoa disciplinada, para o bem de outros cristãos. Porque, pense bem, imaginemos uma comunidade local onde o pecado é tratado como algo normal, onde a disciplina eclesiástica não existe. Aqueles que não são cristãos, que estão de fora dessa comunidade eclesiástica e são alvos até de evangelização, vão pensar o seguinte: olha, aquele povo não é diferente de mim. E não que estejamos aqui fazendo uma dicotomia, uma dissensão entre aqueles que são cristãos e os que não são, mas fato é que biblicamente existe um comportamento diferente daquele que é cristão e daquele que é ímpio. Mas se o ímpio olha e vê as suas práticas iguais daquela pessoa que é denominada como um cristão, o ímpio não vai ver diferença alguma. Isso vai desproteger os outros cristãos, vai desproteger aqueles cristãos que, dentro desse contexto onde não existe disciplina eclesiástica, ele tem o desejo de obedecer a Deus, ele se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. E ninguém está querendo pregar aqui uma perfeição dos cristãos, não, mas estamos pregando e ensinando biblicamente um desejo ardente de mudança, de arrependimento diário, de uma vida que ama a Deus, de alguém que conhece a Deus. Afinal, a palavra afirma que aquele que conhece a Deus ama os seus mandamentos. E olha só, mais um terceiro momento, para a saúde da igreja. Não existe nenhuma igreja perfeita. Afinal, o fato é que se eu estou em alguma igreja, ela já deixou de ser perfeita. E se você faz parte de alguma igreja, essa igreja não é perfeita, porque a igreja é uma instituição constituída de pecadores. Então, igreja perfeita não existe, mas existe igreja saudável. O que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que vive pautada biblicamente. E a disciplina eclesiástica é uma pauta bíblica, é um tema bíblico, é um tema que Paulo falou, é um tema que Jesus falou, é um tema que o autor aos Hebreus falou a respeito, é um tema
em que repetidas vezes é enfatizado e entregue como uma ordenança e um mandamento a ser cumprido. Então, para a saúde da igreja. Igreja perfeita não existe, mas existe igreja saudável. E a igreja que não cumpre a disciplina eclesiástica, eu posso dizer sem sombra de dúvida que é uma igreja doente. Mas em um quarto momento, além de ser para o bem da pessoa, para o bem dos outros cristãos, para o bem da saúde da igreja, para o testemunho da igreja. Sabia que a disciplina eclesiástica ela é uma grande arma de evangelização? Porque aqueles que não são ainda evangelizados, não são cristãos, quando olha para a nossa vida e vê que o pecado é tratado, que existe em nós, como cristãos, um desejo de sempre estar melhorando no seguir a Cristo, isso chama a atenção daquele que é ímpio. Isso chama a atenção dessa pessoa. Isso gera curiosidade nessa pessoa. Então, é para o bem da pessoa. É para o bem dos outros cristãos, é para a saúde da igreja, é para o testemunho da igreja. Por vezes, a igreja às vezes poderíamos dizer assim, mal falada, mal vista. A igreja perde a credibilidade porque a disciplina eclesiástica não é aplicada, porque pecados não são tratados, porque existe uma conformidade. O pecado que não é tratado ali dentro dessa igreja já se tornou algo normal. E isso suja o nome da comunidade, isso suja o nome da noiva de Cristo. É por isso que em alguns contextos a igreja, pastores, cristãos, irmãos e irmãs não são vistos com credibilidade. É por isso que às vezes, quando falamos sobre o contexto evangélico, quando falamos sobre o contexto do cristianismo protestante, somos vistos às vezes com um tom de sarcasmo nesse sentido. Porque os pecados que incorremos ali não são tratados. Tem uma frase que diz que santo não é aquele que menos se suja, mas aquele que mais se lava. A disciplina eclesiástica é um recurso, é a graça de Deus sendo aplicada para diariamente lavarmos os nossos pecados, nos arrependermos de nossos pecados todos os dias. Mas por fim, a disciplina eclesiástica ainda é feita para glorificar a Deus. Jesus, em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, ele diz que nós deveríamos ensinar o evangelho, pregar o evangelho, e nós deveríamos ensinar as pessoas a obedecer. Olha só, Mateus capítulo 28, versículo 19. Olha o que vai dizer o texto bíblico. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O desejo de Jesus, o desejo de Deus é que nós, como cristãos, ensinemos as pessoas a obedecer a palavra, a guardar os mandamentos, a guardar a palavra inspirada, a guardar essa palavra no coração para não pecar contra Deus. Ele nos instruiu a ensinar assim. E quando somos omissos em relação à disciplina eclesiástica, estamos errando nesse sentido, estamos deixando de glorificar a Deus. A disciplina é uma confissão de que nós precisamos de ajuda. Nenhum de nós é um projeto perfeito. Então, em algum momento, eu e você devemos assumir que nós precisamos ser disciplinados. Em um primeiro momento, isso pode doer, isso pode machucar, isso pode causar tristeza, raiva, mas isso é para o nosso bem. Afinal, Deus, como um pai que nos ama, nos disciplinou. Que Deus te abençoe.